Olá, no Alesp em Pauta de hoje vamos falar sobre a importância da saúde do idoso e o impacto do sedentarismo no processo de envelhecimento. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios Fernando Negri, que é professor de Educação Física. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma área que eu conheço, estou bem habituado a trabalhar, vai ser uma satisfação estar tirando dúvidas aqui. Obrigada. Em ambiente virtual, nós também temos mais dois convidados. Dr. Ricardo Contesini, que é cardiologista. Obrigada, doutor. Olá, Priscila. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer aqui estar conversando com vocês. E vamos falar sobre um assunto super importante. O sedentarismo é uma das principais causas de mortalidade na doença cardiovascular, como infarto e derrame. E a prática de exercício, e depois dos 65 anos, é muito importante a massa muscular do idoso. Isso consegue prevenir inúmeras doenças. Então, hoje a gente vai bater um papinho sobre isso. Muito obrigado pelo convite. Que agradeço. Bom, também em ambiente virtual, Thaís Verdi, que é nutricionista. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E aproveitando o que o Ricardo falou, né, eu acho que 3 trabalhos aqui que é incontestável: a parte da educação física, o médico, o nutricionista, num trabalho, né, integrativo em relação à saúde do idoso e o papel da nutrição, que é essencial também. Obrigada. Bom, Fernando, para começar, você já atende a idosos. Quais são as demandas até que eles apresentam para você, quando chegam para fazer uma atividade física? Na verdade, a gente está acostumado a trabalhar com todo tipo de idoso. E uma das coisas que tem assim surpreendido a gente é muita gente que chega sem zero bagagem de atividade física. Então são pessoas que estão aderindo, até mesmo por causa do grande susto da pandemia e tudo mais que vem se acarretando, né? Então isso está sendo surpreendente, porque são pessoas que estão começando do zero e estão nos permitindo fazer um bom trabalho com eles, uma boa até iniciação. Uhum. Doutor Ricardo, até o que o Fernando percebe aqui, de que muitos idosos que chegam ali não tinham hábito algum de fazer atividade física. O que isso pode gerar no organismo de uma pessoa? Zero atividade física ali durante toda a vida. É muito complicado, né? O Fernando falou uma verdade. A gente, graças a Deus, a gente tem um aumento de procura das pessoas em relação à prática de exercício físico. Isso é uma coisa muito bacana que a gente está vendo, principalmente aqui na região sudeste. Mas o sedentarismo por si só, ele é um fator de risco para a doença cardiovascular enorme. Então já tem estudos que mostram que o sedentarismo é pior do que, por exemplo, a pessoa fumar, para risco cardiovascular, para ocorrência de infarto e ocorrência de derrame. Então é muito importante que a gente conscientize a população em relação à prática de exercício, porque isso faz com que você diminua o seu risco cardiovascular. E uma coisa muito interessante, Priscila, é que não tem idade para começar. Como o Fernando falou, claro, se você já tem um hábito desde a sua adolescência, da sua juventude em realizar atividade física, isso vai te trazer benefícios e uma velhice mais saudável. Mas o fato de você iniciar mesmo depois dos 60, 65 anos também agrega benefício. E a gente tinha uma ideia no passado, Priscila, que não se devia colocar atividade física no paciente idoso. E hoje a gente sabe que não, pelo contrário, quanto mais a gente fizer e mais a gente estimular, melhor vai ser a qualidade de vida, melhor vai ser a longevidade desse indivíduo. Uhum. E Thaís, fala para a gente da alimentação que esse idoso precisa ter. A gente sabe que quanto mais atividade física faz, é preciso também uma alimentação que acompanhe isso. Na verdade, no processo de envelhecimento, a gente tem alguns problemas, e principalmente no que se refere à deglutição, né? Muitos acabam desenvolvendo disfagia, e isso dá problema na mastigação. Então, nesse processo de envelhecimento, as necessidades nutricionais, além de aumentarem para algumas vitaminas, minerais, principalmente a ingestão de proteínas, e a importância da massa muscular já iniciada em idade mais jovem, faz uma diferença muito grande ali para o idoso. Então, a nutrição, ela também vem com um papel especial nesse momento também, onde há muitos problemas, principalmente na parte da deglutição do idoso. E quais os produtos que ele precisa ingerir, quais as vitaminas necessárias? É um pouco mais até do que as pessoas mais jovens? Na verdade, é todo um processo,
O que é esse processo? Uma alimentação mais equilibrada, variada, a necessidade realmente de proteínas. A gente fala que tem que existir um time de proteínas ao longo do dia, isso é incluir as proteínas em todas as refeições, nas quantidades realmente devidas, entre 1,2 até 1,8 gramas por quilo de peso, dependendo ali do volume de massa muscular. A gente sabe que no processo de envelhecimento se perde muita massa muscular e também muita densidade óssea. Então, além da complementação feitas por proteínas, a gente tem que cuidar do cálcio, a gente tem que cuidar da vitamina D, do complexo B, da vitamina C, né, e bastante antioxidantes também para a parte imunológica, além da microbiota intestinal desse idoso, que acaba tendo uma queda imunológica intestinal muito grande também. Uhum. E, doutor Ricardo, Priscila, até... eu queria... Isso. Perdão. Pode Priscila, complementar. eu queria complementar um pouquinho o que a Thaís disse. Eu acho que é super importante a gente falar sobre proteína do idoso, porque muitas vezes o idoso tem uma tendência ao progredir da idade de não querer absorver proteína, né? Ele tem uma alimentação à base mais de carboidrato. E como é importante a proteína em todo esse processo, né, Thaís? A gente é o que a gente come, né? Então, naqueles indivíduos, principalmente idosos, que já não querem mais absorver proteína, a gente já tem também com a idade uma tendência de uma diminuição de absorção, como é importante a gente estimular o consumo de proteína, até porque, Priscila, depois dos 65 anos de idade, o que mostra a longevidade desse indivíduo é a quantidade de massa muscular, né, Fernando? O Fernando até depois pode falar sobre isso. Como é importante a gente estimular o consumo de proteína e também as atividades físicas de impacto. Então, muitas vezes as pessoas acham que deve estimular no idoso apenas hidroginástica, etc., e que não é verdade. A gente tem que estimular a caminhada, a gente tem que estimular corrida para aqueles idosos que conseguem, a gente tem que estimular natação e etc., porque a atividade física aeróbica e também, principalmente, a musculação, que faz com que você ganhe massa muscular, é muito importante nessa população. Até complementando, justamente, doutor, uma das coisas que acontece quando o idoso chega lá, eles chegam com a seguinte frase: o médico mandou eu vir aqui e fazer alguma coisa. E aí a gente vai apresentar essa alguma coisa para eles. Então, normalmente a gente faz uma adaptação. Lá, que nem lá na academia, a gente tem o trabalho de tudo, desde o pilates até a natação, musculação. E a gente vai apresentando. E o mais legal que eles se surpreendem é quando ele fala assim: mas eu posso fazer isso? Você deve. Então, justamente, a musculação, que é o exercício de impacto, que hoje em dia trabalha muito com a parte de, vamos dizer assim, do pessoal que tem doenças assim, né, como até uma recuperação muscular, ou então vem, no caso, com uma, vamos dizer, uma osteopenia, osteoporose já, e fala assim: nossa, mas eu achei que era isso que eu não podia. E quando a gente fala realmente da proteína, a gente tem a tendência, como a gente trabalha com o pessoal mais de idade, assim, a gente sabe que eles falam assim: mas eu não gosto de comer mais carne. Eu tenho dificuldade. Às vezes é um problema com a dentadura, às vezes é um problema mesmo mastigatório, às vezes é um problema que eles têm menos fome. Então, por exemplo, eu até vejo pelo meu pai, por exemplo, que tem diabetes, faz todo um trabalho de acompanhamento, a tendência é ele não querer comer mais proteína, mas assim, a importância. Então, assim, na parte da atividade física também, a gente costuma falar que a gente não invade a área de ninguém, né? Porque tem que respeitar o conceito ético da profissão. Mas, acima de tudo, às vezes um professor, no pé do ouvido, vai numa nutricionista, procura comer certo, não deixa de fazer os seus check-ups. E a mesma coisa, os feedbacks dos profissionais, né? Porque quando chega na academia falando: o médico mandou fazer uma coisa, é muito legal. Porque a gente já teve um histórico no passado que alguns médicos prescreviam o que até o idoso ia fazer. E, na verdade, não. Hoje está rolando uma prática muito legal da ética de a gente se assessorar. Hoje, por exemplo, eu tenho contatos com muitos médicos que justamente a gente faz a parceria de clientes, alunos, e esses clientes e alunos passam a ser amigos, convivência, né? Muito legal. E até o doutor Ricardo falou de uma atividade de impacto. É isso. Antes, né, o que a gente pensava era até uma coisa mais de fisioterapia do que realmente uma atividade física. Que impacto é esse? Na verdade é o seguinte: quando a gente fala da musculação, que é o exercício da sobrecarga, a musculação ela não trabalha só o músculo, ela trabalha também a parte óssea. Então a gente está falando da densidade óssea, deixar o músculo forte e deixar o osso forte. Então tem alguns exercícios que você não vai fazer o idoso pular, mas ele vai fazer uma sobrecarga com o peso dele, no caso até os adicionais, que seria o peso da musculação. E isso
Além de tudo, tem exercícios que a gente faz que se trabalha, por exemplo, as duas pernas, os dois braços ao mesmo tempo. Mas tem exercícios que são os articulares, que a gente trabalha, no caso, coordenação, equilíbrio, a resistência de um lado, a resistência do outro. Então, essa unilateralidade do trabalho que faz toda a diferença. Então, quando a gente fala impacto, é promover, vamos dizer assim, o movimento que ele vai deixando de fazer ao longo do tempo. E muitas vezes, sabe como que a gente faz para convencer? A gente pega e fala assim, o senhor tem neto? Tem. Então tá bom então. Senta na cadeirinha aqui da musculação, a gente bota ele sentado lá. Se o seu neto sentar no seu colo, como que você vai levantar com ele? Então a gente pega de repente um pezinho de 1 quilo, dá na mão e fala assim, me mostra como você levanta. Tá, e se o seu neto pesar 5 quilos? E se pesar 10? Então a gente até adota umas estratégias para ele começar a ter um incentivo de treinar justamente para ele ter uma qualidade de vida de brincar com o neto dele, por exemplo. Bacana. Thaís, o doutor Ricardo comentou sobre a questão da proteína e o quanto ela é importante, principalmente nessa fase aí do idoso. Muitos têm a dificuldade, como você já comentou, tanto da mastigação quanto também, e até o Fernando falou, por exemplo, a questão da dentadura. Então, a carne, ela é dura. Eu como, não tenho uma boa digestão. Tem essas situações. O que pode ser feito até para ou substituir ou uma carne que seja mais molinha ou um preparo diferente? Dá uma dica para quem está em casa. O idoso, na verdade, no processo de envelhecimento, até por conta das suas condições clínicas, muitas vezes, e pelo excesso de medicamento que eles tomam, eles desenvolvem também uma desbiose intestinal, o que dificulta muito a digestão, a absorção e até a utilização dos nutrientes, e esse é um dos mais graves ali sobre deficiências nutricionais. Então, no idoso, a gente tem que, em primeiro lugar, modular essa microbiota intestinal, com utilização de fibras, que vêm das verduras, dos legumes, das frutas, de probióticos naturais, que vêm do leite, derivados, mesmo que seja sem lactose, para conseguir fazer com que ele faça uma boa digestão e absorção dessas proteínas. E é óbvio, quando a gente fala no processo de envelhecimento sobre proteínas, por exemplo, tem que ser uma carne moída, um frango desfiado, carnes que realmente eles consigam fazer essa mastigação até para facilitar um pouco a digestão e a absorção. A maioria deles, né, principalmente acima dos 65, já usam dentaduras, então é muito mais difícil você comer, por exemplo, um pedaço de carne, por exemplo, uma picanha, tá? Não que eles não comam, ok? Mas precisa ser realmente um processo mais, a gente chama de comida um pouquinho mais pastosa, um arrozinho às vezes um pouco mais papa, né? O feijão com um pouco mais de caldo mais grosso, tem que tomar cuidado também com essas leguminosas, né? Por conta da produção de gases liberados realmente por conta dos fitatos também. Então, a gente sempre faz uma junção de proteína vegetal, muitas vezes, com grão e leguminosas, desde que sejam fermentados, né, de um dia para o outro, para que haja a liberação desses fitatos, porque ficam na casca, por exemplo, dos grãos, o que gera distensão abdominal e gases, além da proteína animal. É muito difícil hoje você substituir no idoso a proteína animal. Por conta da propriedade do alto valor biológico. Não dá para esse idoso hoje ele ser vegano, vegetariano. Muitas vezes eu pego isso aqui no consultório, para mim é muito difícil trabalhar porque as deficiências nutricionais aumentam e a gente sabe que a degradação de massa muscular acima dos 60 anos é muito grande, junto com a densidade óssea, que é a massa óssea. Então, a gente tem que rebolar bastante aqui o nutricionista para quando vem um vegano e vegetariano. Mas não dá para adotar esses hábitos, principalmente, né, no processo de envelhecimento, onde o corpo mais requer nutrientes para o processo de envelhecimento. Doutor Ricardo, e a questão da alimentação, da atividade física e o coração? O idoso, ele pode ter mais questões cardíacas, ele está mais propenso a ter problema no coração ou não? Se ele tiver uma vida aí equilibrada, o coração pode ficar bom até... Então, Priscila, a gente espera que sim. Quanto mais regrada for a vida, mais
você atrasa esse processo de doença cardiovascular. Mas a gente sabe que tem alguns fatores de risco que a gente não pode mexer. Idade é um deles e genética é outro, né? Então, se você vem de uma família que já tem pai, mãe, tio, avós, que já tem infarto agudo do miocárdio, né? Que já teve infarto, que já teve derrame, você tem uma tendência maior, né? Algumas doenças são genéticas, o colesterol é uma doença genética, então você tem maior chance de ter colesterol. Mas, claro, se você começa a controlar esses fatores de risco desde o começo da sua juventude, você vai ter um envelhecimento muito mais saudável. O problema é que a gente tinha uma cultura no país, e isso não é só no Brasil, de o sedentarismo, né? Então a gente não tinha o estímulo para as pessoas realizarem atividade física. Na década de 40, na década de 50, que a maioria da população era da rural, ainda tinha aquela atividade física por sobrevivência. Então você acaba fazendo mais atividade física por uma questão de necessidade. Hoje em dia, com as modernidades que a gente tem, controle remoto, carro, etc., a gente faz muito menos exercício físico, né? Então, o estímulo do exercício físico voluntário de fazer uma caminhada, de fazer uma natação, de fazer uma bicicleta é essencial para esse controle. O sedentarismo é, sim, uma das principais causas de mortalidade cardiovascular no mundo. E a gente precisa estimular que os nossos idosos e também nossos jovens pratiquem exercício como uma forma cotidiana e tem que ser contínuo. Não adianta a gente fazer uma vez por semana e descansar 6 dias na semana. Isso também não traz benefício, muitas vezes pode até trazer piora. O ideal é que a atividade física seja realizada de 4 a 5 vezes por semana, 150 minutos pelo menos durante a semana, porque são esses os benefícios que a atividade física pode trazer. E quero lembrar também, Priscila, que não é só na saúde cardiovascular. O sedentarismo é um fator de risco para doenças oncológicas, ou seja, para inúmeros cânceres. Então, o fato de você fazer atividade física, você diminui também câncer, diminui diabetes, doença cardiovascular, várias outras alterações que a gente pode controlar apenas com um hábito de vida menos sedentário. Posso complementar uma Claro. coisinha? Antigamente, a gente via a disputa Vamos lá, né? Era difícil um idoso ir para a academia e ele preferia ficar em casa fazendo palavras cruzadas. Ainda se exercitava a parte, no caso, então, mental, cerebral, e tinha esse exercício saudável, pelo menos, né? Hoje em dia, o idoso às vezes não vai, porque está viciado no celular, no Netflix. E aí a gente fica muito preso a esse tipo de pessoa. Aí tem o pessoal que vai para academia. Uma coisa que o doutor falou é justamente controlar o ritmo dessas pessoas na academia. Porque do mesmo jeito que o adolescente está viciado ali no celular, o idoso também está. E você sabia que às vezes a gente pega aquela pessoa, percebe ali um passo mais rápido na esteira, porque ele está vendo um tipo de série, um tipo de programa, algo, e às vezes a pessoa está induzindo a fazer alguma coisa. Então são tipos de atenções até que a gente tem que redobrar na academia para você ter uma ideia, por justamente fazer o que o doutor falou, controlar o ritmo dessa pessoa, a intensidade quando ele estiver fazendo exercício físico, controlar a frequência dele na academia, por exemplo, quantas vezes vai fazer. Então tem toda uma periodização que a gente monta, né? Desde o adaptante ou então o que já foi praticante, que tem aquela reserva de músculo, de conhecimento muscular, né? Que a gente fala que é a reserva fugiu o nome aqui, mas reserva de conhecimento muscular, né? De estrutura muscular. O que acontece? Quando a pessoa vem, a gente tem que colocar ela num ritmo. Então, normalmente, se a pessoa é sedentária, a gente coloca 3 vezes por semana, aí depois vai aumentando mais uma. Aí a gente dá os choques de atividade, que é um dia mais cardiovascular, aí é um dia mais musculação. Quando a pessoa avança, que ela vai para os 2 tipos de atividade no dia. Então, isso é muito importante, o controlar o ritmo. E olha só, o professor é muito importante na sala justamente porque ele tem que estar atento a tudo. Até um descanso a mais por causa do celular ou um ritmo que ele aumentou na esteira que ainda não deve por causa do celular, por exemplo. Aí, Fernando, é importante a gente... Desculpa, Priscila, mas é importante a gente falar, eu queria frisar um ponto que é super importante. Na verdade, a maioria das pessoas, os idosos principalmente, eles não querem fazer musculação, eles até preferem fazer uma caminhada, ou algum tipo de exercício aeróbico e em detrimento de fazer a musculação. O que a gente precisa também colocar para esse tipo de população é que se você não tiver músculo para fazer caminhada, você não vai conseguir caminhar. É isso. Ou se você conseguir caminhar, você vai ter mais lesão muscular mesmo, que aí você não vai fazer nenhuma coisa nem outra.
Então é importante o estímulo, principalmente da questão muscular no idoso, porque ele tem que ter músculo para poder fazer as suas atividades físicas. E até para ter as atividades do dia a dia. Como o Fernando falou, pegar o neto, né? Carregar o neto no colo. Poder fazer algum outro tipo de atividade física, como lavar uma louça, varrer uma casa, ou caminhar no parque, ou caminhar na praia. Então ele tem que ter uma musculatura para poder fazer isso. E eu queria levantar mais um ponto, e rapidamente, que o Fernando tocou, de como é importante também a atividade física na questão da depressão nesses indivíduos. O idoso é muito mais depressivo, a gente tem uma taxa de depressão importante nos pacientes idosos. E a atividade física libera endorfina, que são substâncias que trazem o bem-estar. Então, ele melhora a questão da depressão. Além de que a academia é um ambiente social, então você acaba fazendo com que o idoso interaja mais com outras pessoas de diversas idades. E isso traz benefício também na questão de depressão, na questão social, na questão de inclusão do dia a dia, daquela vontade de levantar e ir fazer alguma coisa para não ficar o dia inteiro em casa. Então, são inúmeros benefícios que a gente consegue trazer quando a gente estimula esse idoso a sair do sofá e ir para a academia fazer atividade física. Doutor, se o senhor me permite, uma das coisas também que é importante, o fato do idoso que tem a tendência a cair mais. Então, o fato de ter um músculo mais preparado para evitar uma lesão pior ou até mesmo mais agravante. Hoje em dia a gente sabe que existem os casos, grandes casos, de quebrar um fêmur, por exemplo, e ser um 70% de risco de uma chance de óbito. Então, por causa de uma rejeição, por causa da mortalidade. E uma das coisas que é interessante também falar, essa sociabilização deles, realmente a gente vê como uma melhora até do rendimento deles na academia. Sabe por quê? Porque às vezes já aconteceu, tá? Eu vou citar até um exemplo aqui. Um beijo até que é uma aluna nossa que a gente tem lá, onde ela fala assim, nossa, eu tô com 2 plaquinhas igual aquela menina que começou agora. Então tem aquele fator de incentivo, de ver que ele consegue, a pessoa consegue. E ainda a gente brinca, não, mas você consegue ainda mais uma. Então é lógico, né? Em cima do incentivo, na hora certa. E também serve esse lance de ser mais palpável, ele conseguir as coisas. E perceber que não está ficando para trás. Pelo contrário, ele está realmente se renovando ali. Isso é muito importante. Até dentro do que vocês falaram, a gente vê muito idoso caminhando ou naquelas academias a céu aberto, né? Naqueles aparelhos. Aquilo é suficiente para essa musculatura, para ter a massa magra, ou não é suficiente? Na verdade, existe só 2 preocupações. Existe a falta de monitoramento disso e se realmente está usando, vamos dizer, a postura correta na execução daquela máquina. Então, a gente já conhece casos de acidentes já. A pessoa, nossa, mas eu sentei ali para mim me exercitar e eu me machuquei. Sim, é suficiente desde que às vezes a pessoa saiba usar. Então, por exemplo, assim, quando a gente recebe o idoso, a gente vai fazer uma adaptação. Uma das primeiras conversas que a gente tem é falar assim, deixa eu ver como que está a sua flexibilidade, deixa eu ver como que está a sua coordenação. Aí, por exemplo, tem aqueles exercícios no parque, que você usa o seu próprio peso para estar fazendo. Se ele não tem coordenação, às vezes a tendência é colocar um peso a mais na perna, levar um tranco, levar um desencaixe na coluna, uma lesão de cair do aparelho. Então, assim, é suficiente sim. A gente conhece pessoas que têm o hábito até de contratar personal para essas praças abertas. E a gente costuma falar o seguinte, sabendo usar, é o que eu sempre falo, né? Exercício consciente e resultado eficiente. Então, tem que saber usar, né? Thaís, fala Eu acho, Priscila... Pode falar, doutor. Perdão, mas só para falar sobre isso, eu acho espetacular o fato da gente ter essas opções, porque muitas vezes o idoso ou a população não tinha onde fazer, então eu acho espetacular essa iniciativa da gente poder ter esses locais, essas praças, mas eu acho que funciona também como marketing, viu, Priscila? As pessoas, os outros idosos veem aqueles fazendo, nossa, ele consegue fazer aquilo, ele consegue ir na cadeira, ele consegue fazer o transporte, nossa, eu também quero conseguir. Mas eu acho que esse alerta que o Fernando deu é super importante, e não é só do ponto de vista muscular, é do ponto de vista cardiovascular. Se você vai iniciar uma prática de exercício, se você quiser fazer uma prática de exercício um pouquinho mais intensa, é super importante que você tenha o acompanhamento de um educador físico, que você passe nos seus exames cardiológicos, para saber se não tem, nenhuma alteração
que possa te trazer problemas. Então, eu acho que é válido, eu acho que quanto mais tiver, melhor, mas tem que ser feito com consciência e tem que ter aquele acompanhamento mínimo, ou pelo menos uma avaliação inicial, para a gente poder fazer esse tipo de coisa com segurança. E se me permitir linkar um pouco a doutora aqui, a Nutri, a gente costuma falar o seguinte, que uma das coisas importantes é a gente também testar com o idoso, aproveitar esse tempo que ele tem do dia, qual que é o melhor horário para ele fazer atividade. E uma das coisas que a gente tenta associar é, por exemplo, na hora que ele consegue comer bem. Então tem idoso que acorda mais tarde, porque tem toda uma rotina já trocada, né, tudo assim, e rende mais, por exemplo, depois do almoço. Tem ainda idoso que a gente vê que participa mais à noite. É difícil ele ser mais participativo de manhã, a não ser o público mais ativo. Então quando a gente pega o idoso sedentário, é depois do almoço, 4, 5 horas da tarde, e a gente sempre fala assim, olha, por curiosidade, vamos tentar treinar de manhã, vamos tentar treinar à tarde, vamos treinar para a gente conhecer qual é o seu melhor rendimento. Isso a gente não faz só com o idoso não, a gente faz com todo mundo, porque existe aquela performance. A gente conhece, estudos mostram, eu sou um bem adepto a isso, eu sou o cara que treina 3 horas da manhã. Então eu gosto de levantar mais cedo, eu abro minha academia às 5, eu gosto de chegar e treinar. Então, tipo assim, se eu treinar 10 horas da manhã, eu perco assim 70% do meu rendimento. Então a gente costuma falar o que é você realmente experimentar, justamente porque é um horário que a pessoa está mais bem nutrida, é um horário que ela tipo, tem uma facilidade de beber mais água, já que o exercício físico atende essa demanda, precisa, né, estar se hidratando. Então tem toda essa associação. Antes da Thaís responder para a gente, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltar com a resposta dela. Tem horário certo, então, para treinar e a alimentação correta? O que tem que fazer antes de começar um treino? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje falando sobre a saúde do idoso. Aqui nos nossos estúdios eu tenho Fernando Negri, que é professor de Educação Física, e em ambiente virtual, o doutor Ricardo Contesini, cardiologista, e também Thaís Verdi, que é nutricionista. Thaís, a gente terminou então o bloco anterior falando sobre essa questão de ter horário para fazer atividade física, o melhor rendimento e também alimentação. Então, fala um pouco disso para a gente. Só para complementar o que meus 2 colegas estavam falando, eu sempre, quando eu atendo esse tipo de público, eu sempre falo sobre a questão da autonomia. Como que a pessoa quer envelhecer, como que ela quer autonomia. E eu sempre brinco, não brincando, mas de uma forma verdadeira, que a atividade física junto com a nutrição, eles são uma parceria perfeita para poder fazer uma boa sinalização a nível celular, para que, de fato, as pessoas tenham um envelhecimento, um rejuvenescimento que a gente fala, e não um envelhecimento precoce. Então, eu falo que o papel da nutrição junto com a atividade física são 2 potencializadores muito grandes a nível de sinalização a nível celular. Respondendo a sua pergunta. Na verdade, a alimentação no idoso, principalmente no que se refere à atividade física, e quando ele tem esse aumento do gasto, principalmente que a gente chama da taxa de metabolismo basal e taxa de metabolismo total. Quando você vai envelhecendo, essas taxas de metabolismo, elas também vão diminuindo. Por isso, precisa haver uma adequação e a questão da individualidade. Não existe uma coisa hoje generalizada para todo mundo. Que isso fique bem claro, principalmente quando se retrata as necessidades nutricionais do idoso. Mas quando a gente fala sobre, por exemplo, que comer antes de treino, sempre são comidas mais fáceis para poder fazer a digestão e a absorção, por exemplo, como carboidratos. Então, por exemplo, ao invés de a gente dar, por exemplo, um pão francês, que seria um pouquinho mais difícil esse processo de digestão e absorção, a gente, por exemplo, prefere uma batata doce. A gente vai por carboidratos que são mais fáceis. Muitas vezes, antes de treino,
idoso não gosta de comer nada. Por quê? Porque tem problemas algumas vezes, de refluxo esofágico, tem problemas de dilatação gastrointestinal, problemas de gases, problemas de azia, muitas vezes, ou queimação. E durante a atividade física, muitos ainda sentem enjoo ou ânsia de vômito, dependendo da atividade física que está fazendo. Então, quando é, por exemplo, uma atividade feita em jejum, eu sempre acabo optando por líquido. Que a gente fala um creme de frutas, acrescentado, por exemplo, com whey protein, com creatina, vitaminas de frutas, com um pouco de aveia, né, banana, que é um pouquinho mais calórica, com leite, ou leite, por exemplo, vegetal, porque são formas mais fáceis de adquirir uma energia um pouco mais rápida para usufruir durante a atividade física. Isso para práticas de exercícios em jejum, que seria ali logo quando ao acordar. Já para a prática de atividade física, por exemplo, após o almoço, a gente vale lembrar que a gente vai ter um café da manhã, a gente vai incluir esse almoço, a gente pode incluir um lanche da tarde, que vai servir como pré-treino, que pode ser, por exemplo, uma tapioca, uma crepioca, por exemplo, um bolinho, ou mesmo a própria vitamina, ou um creme de frutas, pelo menos umas 2 horas antes da atividade física. Vamos lembrar que no idoso o processo de digestão ele é lento. Então, comidas sólidas, o interessante é que ele ingira 3 horas antes de praticar atividade física. Quando já é uma alimentação um pouco mais pastosa ou líquida, pelo menos de 2 horas a 1 hora antes, para que ele não tenha nenhuma indisposição gástrica durante a atividade física. Doutor Ricardo... Eu quero fazer um alerta, Priscila, se puder. Pode falar. Na verdade, eu acho muito bacana o que foi colocado tanto pela Thaís e pelo Fernando, e eu acho que em relação ao horário da prática de exercício, eu concordo com o Fernando, eu acho que é muito individual. Tem gente que funciona melhor em alguns horários. Tem aquela história de assim, as pessoas infartam mais pela manhã e etc. Isso não é comprovado, não tem comprovação científica, na verdade é que tem mais gente fazendo atividade física de manhã do que no final da tarde, então por isso que se levantou aquela hipótese. Mas a gente deve estimular que a pessoa faça atividade física, não importa qual horário seja. Mas eu queria fazer um levantamento, principalmente nos idosos, sobre a atividade física em jejum. Isso não é totalmente aconselhável, a Thaís foi perfeita na colocação. Eu acho que o jejum ele pode fazer uma hipoglicemia relativa durante a prática de exercício aeróbico, que para o idoso pode não ser tão legal. É importante, como o Fernando falou, a gente fazer o exercício de propriocepção, para o indivíduo não ter tontura, para equilíbrio e etc. Então, não é aconselhável, principalmente em pacientes idosos, a prática de exercício físico mais intenso em jejum, tá? Então, acho que é legal a gente fazer esse alerta. Ricardo, só para complementar o que você está falando, isso é um problema que a gente vive, né? Hoje em dia, principalmente nas redes sociais, primeiro por conta do terrorismo nutricional, dessas coisas de não comer glúten, não comer lactose, não comer carboidratos, o que fazem muitos idosos, principalmente no processo de emagrecimento, que a grande maioria ainda dos idosos precisam perder um pouco de peso, até por conta das doenças metabólicas, como diabetes, colesterol, pressão. Então, eles embalam nessa questão do jejum intermitente. A gente sabe que sim, existe um benefício do jejum intermitente, né, para a saúde cardíaca, para o metabolismo energético, para a biogênese mitocondrial, mas na saúde do idoso, o jejum não é recomendado em nenhum caso. Mesmo que seja em doenças metabólicas, mesmo que seja para processo de emagrecimento, existem estratégias nutricionais que não são tão restritivas, porque a restrição também muito severa, muitos idosos eu pego com uma dieta, por exemplo, cetogênica, que os próprios colegas prescrevem e que acabam deteriorando toda a microflora bacteriana e intestinal, e há sim uma perda significativa da musculatura esquelética e da densidade também da massa óssea. E o jejum, na verdade, além de provocar, como o Dr. Ricardo bem explicou, processos de tontura, queda de pressão, probabilidade de quebras, ainda após o jejum há muita compulsão.
E não é compulsão por comida, muitas vezes. São compulsão por doces, por comidas que são mais calóricas, o que, de fato, atrapalha também muito o processo do emagrecimento, até no controle das doenças metabólicas. Então, o jejum no idoso, ele tem essa contrapartida dessa compulsão também alimentar por alimentos de alta densidade calórica. Você me permite? Eu acho que a palavra de ordem, né, Thaís, é a individualização. Eu acho que a gente tem que individualizar esse indivíduo na hora que a gente vai fazer toda essa orientação. Porque o que você me falou é muito verdade, eles estão muito conectados. O Fernando até falou, né, do idoso no celular, ficar muito tempo no celular, etc. Eles acabam adquirindo um hábito de informações nem sempre tão boas, ou eles extrapolam os dados para si mesmo, né, dados de, às vezes, pessoas mais jovens, etc., eles querem fazer. Então, eu tenho pacientes que vêm na clínica fazendo jejum, pacientes idosos fazendo jejum e tendo histórico de queda, tendo história de fratura, por hipoglicemia relativa. Eu tenho o carboidrato é essencial para o funcionamento cerebral. Então, eles têm que ter uma dieta com carboidrato. Não pode simplesmente fazer uma dieta exclusivamente cetogênica, que só vai comer proteína e gordura, porque isso vai trazer malefícios, principalmente durante a prática de exercício físico. Então, a individualização é importante para a alimentação, é importante também para a questão cardiovascular, e acredito que o Fernando pode falar, super importante também a individualização no treinamento. Não é todo treinamento que serve para qualquer pessoa, por isso que é importante a orientação de um educador físico. Doutor, o senhor deu a deixa que eu precisava, que era o que eu queria citar aqui. Lembrando, cada indivíduo treina de um jeito. E uma das coisas muito importantes da gente observar com o pessoal da terceira idade, o ritmo deles é mais devagar. Então eu costumo falar assim, quando uma pessoa quer emagrecer e tem a outra pessoa que quer ganhar massa muscular, o resultado mais fácil de se ter na academia é quem quer emagrecer. Só que isso vai de acordo com a aptidão física e também vai, tipo assim, vamos falar assim em relação até à idade mesmo. Existem pessoas mais de idade que têm mais aptidão física, mas vamos falar do idoso sedentário, daquele que acabou de chegar ou então que estava um tempo parado. O que acontece? É muito mais fácil eu incentivar ele a ter um resultado através da alimentação do que do próprio treino. Porque o gasto energético dele, ele não vai treinar que nem um menino de 15 anos, que nem um adolescente de 18 ou então um adulto de 40 anos. Então, na verdade, existe a limitação da idade, existe do tipo de treino que vai estar fazendo. Então, é muito importante ele entender o quanto ele é importante ele comer certo. Muitas vezes a gente até escuta nutricionistas falar, se você quer comer para emagrecer, você tem que comer mais, que é justamente fracionar a alimentação. E aí a gente tenta cada vez colocar essa realidade na cabeça dele. Porque, vamos lá, você pega uma pessoa mais novinha, que você coloca num jump, numa aula de bike, numa musculação mais intensa circuito, a gente está falando que o gasto calórico dela, o gasto energético daquele dia foi intenso. Às vezes você tem pessoa que você pesa na balança, por mais que é líquido, mas faz parte da perda, ela realmente fala assim, caramba, deu 300, 500 gramas hoje no treino. Você vê pelos relógios de monitoramento, você fala assim, nossa, que treino fantástico, atingir não sei quantos de picos de cardíaco, coisa que você não vai fazer com o idoso. Então, o que é importante? Lá no começo o doutor falou uma coisa importante. A rotina de mais vezes, a rotina de você doutrinar esse idoso, até já que ele tem um tempinho a mais, mas, por exemplo, vamos fazer 40 minutos de esteira, lógico, vamos começar com 10, no outro dia 20, no outro dia, e a gente vai vendo o ritmo. Mas vamos supor, ele está num nível mais avançado. 40 minutinhos. A gente fala assim, eu costumo falar assim, né, para os alunos mais próximos, que a gente sabe que está num processo de perda de peso. Você trouxe o seu lanchinho, você trouxe a sua barrinha, o que a nutricionista falou para você comer? Então tá bom, senta lá na área de alimentação, senta lá na pracinha, sabe aqueles 15, 20 minutinhos para você voltar para ir para a segunda etapa do seu treino. Então a gente segura ele um pouco mais na academia, a gente convida ele para uma atividade intervalada, então tem tudo isso. Por isso que eu costumo falar assim, a gente tem que ser muito fiel a o que vai fazer com cada um, a atividade individualizada, por causa do nível de gasto, também o nível de competência que ele tem ali no caso assim de resistência e tudo mais, mas a alimentação para essa turma é o que define, acho que 70% do resultado deles. Eu costumo falar que realmente, independente da idade, a alimentação passa dos 50%. A pessoa come certo e tem resultado. Mesmo porque durante o dia, muitas vezes a pessoa treina 1 hora no dia, independente se for intenso ou não, mas ela tem 23 horas
para dar escapadinha na geladeira de madrugada, ou comer tarde. Opa, eu passei, não comi, não tive uma boa alimentação, uma boa refeição no almoço, mas eu comi uma coxinha na padaria. Então, a chance dela errar mais, que a gente estava comentando aqui, né? A pessoa que mais tem resultado é a pessoa que erra menos. Então, por isso que é legal você conhecer como que está o seu coração, o seu ritmo cardíaco, em geral, fazer um check-up. É legal você passar por uma nutricionista para você ter uma referência, como é legal você ter uma atividade acompanhada. Então, isso é uma soma de grandes resultados. No caso até do idoso, eu acho que, tipo assim, desculpa até o que eu vou falar, não sei se nem todos concordam, mas eu sou muito mais uma pessoa da terceira idade ter um acompanhamento de uma academia, de uma equipe dessa por trás, do que às vezes até ter um convênio médico. Porque, na verdade, existe o fator prevenção, que é o mais importante para eles. Thaís, a gente está falando da alimentação, né, nesse momento, mas a ingestão de líquidos também é essencial. Claro que quando a pessoa está na atividade física, ela já ingere mais por conta do suor, enfim, fica com mais sede. Só que o idoso tem já pode-se dizer, esse problema. Muitas vezes ele esquece de tomar água durante o dia e é muito importante, né? O idoso, na verdade, ele acaba ingerindo muito menos água e você vê até pelo aspecto da pele mais ressecada realmente no idoso. Isso também acaba atrapalhando um pouquinho, até principalmente nos remédios de pressão, né, doutor Ricardo? O paciente que não faz uma boa ingestão de água. Mas eu brinco que pelo menos teria que ser uns 35, 40 ml de água por quilo de peso. Então, isso é muito importante para ele conseguir, né, fazer todas as funções que o corpo precisa. E levando em conta a taxa de metabolismo basal, a quantidade de musculatura, a gente sabe que a água ela tem um papel primordial a nível celular, tá? Para cabelo, para pele, para unha, para a maioria das crises de enxaqueca e dores de cabeça, muitas vezes por conta de uma restrição alimentar, mas na grande maioria é por um processo de desidratação. E a cãibra no idoso é muito intensa por conta da desidratação. Então, realmente precisa ter esse olhar mais integrativo e fazer as recomendações, entrar com o papel de reeducação alimentar, a educação alimentar. Eu falo que a gente tem os 4 pilares que a gente chama da nutrição para que a pessoa tenha um processo de envelhecimento natural, né, e saudável, que é você ter uma boa microbiota intestinal para fazer uma boa digestão. Precisamos praticar atividade física, precisamos ter uma boa noite de sono. A maioria dos idosos tem crises de insônia, então a gente acaba modulando até com uma dieta rica em aminoácidos para produzir um pouquinho mais ali de triptofano, para que ela consiga produzir mais serotonina e melatonina. Então a gente tem que modular o sono desse idoso também, porque existe processo de reparação e reconstrução que é importantíssimo no sono. E o idoso tem que entender também que o corpo ele funciona para algumas coisas durante o dia, mas para outras coisas durante a noite. Então o sono ele acaba fazendo esse processo de reparação e reconstrução a nível celular. E a alimentação, sem dúvida, uma alimentação balanceada, variada, e no idoso a gente tem que pensar muito no fracionamento dessas refeições, porque eles não conseguem ingerir quantidades suficientes de comida sólida, muitas vezes. Portanto, esse papel do líquido com o pastoso ajuda bastante a cumprir as necessidades nutricionais do idoso. Então, a gente sempre começa com o café da manhã, na base de uma vitamina, por exemplo, de frutas ou creme de frutas. A gente sempre pede um iogurte enriquecido de proteínas ou o próprio whey protein mesmo, que é importantíssimo, né? A leucina ali no papel de reparador, a nível de reconstrução, a nível celular. Gosto de usar bastante a creatina, não somente para musculatura esquelética, mas principalmente para a parte neurológica, para melhorar o estado de atenção, para melhorar a questão da memória, retenção da memória e até como tratamento, muitas vezes, para o Alzheimer e Parkinson, tá? Como vem mostrando os estudos aí. A gente sempre vê com carboidrato mais de fácil digestão, por exemplo. Muitos idosos ainda têm o gosto, coisa de vó, né?
molhar o pãozinho no café com leite. Isso acaba sendo benéfico por conta da digestão e absorção deles. Vem ali um lanchinho, muitas vezes no período da manhã, como um iogurte, por exemplo, com um pouquinho de aveia ou com uma fruta cortada, ou uma salada de frutas, por exemplo, com um pouquinho de aveia. Um almoço, o básico que funciona, a saladinha, a verdura, o arroz, um pouquinho ali do feijão ou alguma outra leguminosa, com uma proteína de fácil digestão, como uma carne moída, um frango desfiado, por exemplo, peixe, que é muito fácil para poder fazer a mastigação. A gente vem com um lanchinho da tarde, muito semelhante ao café da manhã, e a gente vem com a janta, que muitas vezes o idoso ele gosta da sopa. Esse é o meu maior problema, a sopa, porque muitas vezes a sopa deles é tipo sopa de tomate, água com tomate. E aí você tem que explicar que não, essa sopa tem que ter um macarrãozinho, tem que ter ali um franguinho desfiado, tem que ter uma batatinha, tem que ter uma cenourinha, uma mandioquinha, para ser realmente uma sopa balanceada nutricionalmente. Na verdade, você imagina, né? Com certeza a doutora aí vai também ter uma observação sobre isso. Olha só, já é difícil o idoso vir para a academia. Quando vem com a indicação médica, vem com o incentivo de algum filho, algum parente, e aí fala, eu preciso fazer alguma coisa. Agora, você imagina quando chega a informação de que ele precisa tomar suplemento. Que na cabeça dele, como se escuta muito se falar, é bomba. Ah, eu vou tomar bomba. Por exemplo, um dia eu cheguei e falei pro meu pai, você vai começar a tomar a creatina. Você lembra, doutor, há muito tempo atrás, quando a creatina era proibida, chegou a ser proibida, aí falava sobre os anabólicos, e graças a Deus caiu por terra tudo isso daí, a gente tem agora como um grande suplemento. Então assim, eu peguei um vidro de creatina, falei, pai, a gente vai trabalhar assim, vamos treinar assim, porque sua nutricionista falou que você está com falta dessa demanda, e a gente começou, então vamos lá. Tem vários tipos de whey, então tem o whey protein, que é da soja, tem o carnívoro, que é feito de carne, então tem alguns tipos. Então também tem coisas que você vai experimentando, até para ver se o sabor, gosto, que do meu pai ele toma sem o açúcar, né? Ele toma um outro tipo de whey lá, que tem uma marca lá, específica, que não tem o açúcar. É o isolado. Então você imagina tudo isso numa informação de um idoso. Porque quando você pega um jovem para treinar, que legal, eu não vi a hora de poder tomar um suplemento. Eu não vi a hora. Agora, você imagina toda essa informação para quem está começando e nessa idade. É um grande desafio. Fernando, eu quero fazer um alerta, se eu puder. Eu quero fazer um alerta importante. E suplementação, como o próprio nome diz, é para suplementar, não é para substituir. Então isso é super importante, a gente tem que tomar alguns cuidados em relação à suplementação. Eu sou super a favor de whey protein e de creatina, mas a gente tem que lembrar que a creatina ela pode sim, devido à carga dela proteica, causar uma sobrecarga renal. Então é importante que o idoso tenha o acompanhamento de um médico para poder fazer essa avaliação e da necessidade, né? Depois a Thaís pode falar um pouquinho melhor, mas existe uma dose ideal para você fazer de creatina. Muitas vezes você tem que fazer ela em ciclos e não fazer de uso contínuo, até por conta dos receptores. Então vale a pena sim acompanhar com uma nutricionista, acompanhar um médico que faça essas orientações, porque, repito, a suplementação é para suplementar, não é para substituir. Perfeito. Na verdade, Ricardo, só para complementar o que você falou, né, a creatina, perante os estudos científicos, eu estudo ela há 20 anos, ela não causa nenhum problema em relação à parte renal. O que causa realmente problema renal é o excesso de proteínas que, de fato, a pessoa ingere ao longo do dia, isso se tiver uma predisposição a desenvolver doença renal. Mas a creatina, até hoje, não existe estudo científico nenhum que comprove que ela cause algum dano renal. Realmente, a suplementação é uma suplementação. A gente sempre vai priorizar, nós nutricionistas, a parte da nutrição, sempre a comida de verdade, né? Então, o suplemento, ele entra realmente, na verdade, como um complemento alimentar. Como eu falei agora há pouco, sempre, por exemplo, no café da manhã, eu disse que é uma vitamina, um suco, ele tem o pãozinho dele, ele tem o recheio do pãozinho dele, né? Então, ali ele pode agregar realmente uma complementação. Ou, por exemplo, uma complementação num pré-treino, por exemplo, à tarde,
muitas vezes não sente muito apetite, é muito mais fácil ali fazer uma vitamina, um creme de frutas e acabar complementando caso haja a necessidade. Lógico que para isso a gente não vai prescrever absolutamente nada se não houver o encaminhamento médico, se não houver os exames laboratoriais, que a gente sempre acompanha a cada 3 ou 6 meses, né, para ver se existe essas complementações que precisam. Até porque a grande maioria do idoso, por exemplo, consome multivitamínicos. E eu brinco muito com eles, só está fazendo um xixi ou um cocô mais caro. Por quê? Porque muitas vezes esse multivitamínico, ele quer dar tiro para tudo quanto é lado, mas não acerta em nada. Se ele não tiver uma boa alimentação, se ele não tiver uma boa microbiota intestinal para fazer a digestão e a absorção desses nutrientes, ele realmente só vai fazer um xixi ou um cocô mais caro. E muitas vezes esse excesso, né, de pólis vitamínicos que eles tomam para o cabelo, para a unha, para dar disposição, para dar mais energia, muitas vezes acabam também sobrecarregando todo um sistema já falido muitas vezes por conta do excesso de medicação. Então tem que tomar muito cuidado realmente com essa saúde do idoso, com essa parte da alimentação, e tem toda uma alimentação específica baseada na medicação que ele toma, porque existe a interação, né, droga-nutriente. Então tem alimentos que eu não posso prescrever muitas vezes, por quê? Porque eu vou estar tirando o efeito do medicamento e vice-versa. Então por isso que existe tudo uma coisa individualizada. A gente fala de uma forma geral para orientar, mas essa coisa individualizada é uma coisa que sempre a gente tem que, né, ter esse cuidado ao falar com a saúde do idoso. E, doutor Ricardo, o senhor tinha comentado, inclusive, que uma situação que acontece muito com os idosos é a depressão, por exemplo. Isso pode ser gerado em relação à alimentação, né, que não está correta, também falta de vitaminas. Doutor, uma coisa que tem, as pessoas acabam falando também é sobre uma demência. A pessoa que tem uma atividade física, cuida da saúde, tem aí a sua alimentação correta, ingestão de água, sono, pode evitar que isso aconteça, que uma demência aconteça ali na fase da terceira idade? Sem dúvida nenhuma, Priscila. A demência e todas as alterações cognitivas, então doenças como Alzheimer, doenças como Parkinson, a demência senil, então são doenças que elas podem se instalar depois da 7ª década de vida, 8ª década de vida, às vezes até de uma forma mais precoce, mas o fato de ter tido todo um histórico de vida mais saudável, com acompanhamento, com boa alimentação, principalmente com a prática de atividade física, isso sim pode evitar e até retardar também o aparecimento dessas alterações. Então é importante sim que a gente faça esse estímulo para o paciente, porque isso é de suma importância para esse equilíbrio, principalmente depois da terceira idade ou na velhice. É importante a gente lembrar também, Priscila, que isso não vale só para questão muscular ou questão física, né? Então o estímulo também, principalmente da questão de memória, das cognições. Então, quanto mais esse idoso tiver trabalho, estímulo intelectual, conversas, tudo isso traz uma grande vantagem para a saúde também na terceira idade. Então, não é apenas só alimentação, não é só apenas atividade física e não é só apenas leitura ou conversas. Na verdade, o que importa é o equilíbrio entre todas essas áreas para esse indivíduo poder ter uma saúde não só mental, mas também física ao longo da sua vida. Bom, o programa LESP em pauta está chegando no final, mas eu quero agradecer aí os meus convidados, deixar um minutinho para as considerações finais. Agradeço o Fernando Negri, que é professor de Educação Física. Obrigada. Obrigado a você, Priscila, mais uma vez. É muito importante trazer esse assunto à tona. A gente está constando cada vez mais que os números do Brasil, a tendência é ser um país cada vez mais de idoso, cada vez mais velho, porque as famílias estão já não tendo 11 filhos, quando tem 2, então a gente sabe dos números aumentando. Então cada vez mais a gente tendo especialistas, pessoas, profissionais, cuidadosos, porque eu acho que acima de tudo não é só você conhecer, mas você ter aquele carinho, aquele cuidado, aquela atenção diferenciada é muito importante.
Eu faço até um alerta que vocês continuem indo para academias, porque cada vez mais a gente está tendo mais fiscalização do nosso conselho, então a gente pode te falar que cada vez mais você com certeza vai ser bem cuidado. É lógico, um tato pessoal, principalmente para os filhos que estão acompanhando os seus pais, né, ou os parentes aí de mais idade, vá, acompanhe a primeira aula, vê o tratamento, vê o carinho, vê a atenção, essas coisas assim é muito importante, tá bom? Obrigada. Também agradeço a participação hoje com a gente do Dr. Ricardo Contesini, que é cardiologista. Obrigada, doutor. Priscila, obrigado. Obrigado ao Fernando, obrigado a Thaís por essa troca de experiências. Eu acho muito bacana a gente poder informar a população e principalmente todos os indivíduos que estão assistindo a esse programa, porque informação nunca é demais, né? Então a gente consegue estimular e orientar a população através disso. Gostaria de lembrar que não importa a idade que você tenha, a prática de exercício vai trazer benefício ao longo do tempo para a sua saúde, para a sua longevidade, e que sempre tenha o acompanhamento de um profissional, de uma equipe multidisciplinar, porque isso faz com que você, além de você fazer atividade física e também o tratamento com segurança, você também consegue maior longevidade e maior prazer na realização das suas atividades do dia a dia, e também você consegue maior desempenho, é muito mais rápido e muito mais seguro. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de vocês. Que agradeço, também agradeço a participação de Thaís Verdi, que é nutricionista. Obrigada. Agradeço pelo convite, por mais uma oportunidade, né, de estar presente nesse programa, e sempre com a mensagem de como você quer envelhecer. Você quer envelhecer tendo saúde, tendo longevidade, tendo autonomia? Então, para isso, a nutrição e a atividade física são o que mais vai gerar benefícios aí, principalmente para essa musculatura esquelética que você tanto precisa. Então, esse trabalho integrativo do nutricionista, o educador físico e principalmente com o acompanhamento do médico, esse trabalho integrativo, como o Dr. Ricardo falou, ele é essencial para a saúde do idoso. Obrigada. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.